Em resposta, ele atravessou o espaço entre eles em um único salto e lançou a cortina sobre ela. Eu o conheço agora, Jerry Morgan, ela disse, pois não há outro homem em Marte que consiga pular assim. Libere-me, a senhora deve confiar em mim, Alteza. Ele disse, apertando o tecido em torno de sua esbelta figura, pois vim para salvá-la. Se você resistir, apenas nos colocará em perigo. Como posso confiar no assassino do meu irmão? Mas Jerry não teve tempo de responder. Arremessando seu fardo sobre o ombro, ele apressou-se até onde a corda se arrastava no balcão. Com sua adaga, ele cortou um pedaço de 12 pés e rapidamente fez uma funda com a qual balançou a menina para as costas. Ele podia ouvir a porta do apartamento estilhaçando enquanto começava a subir, mão a mão, em direção à balaustrada acima. O atendente, ao ver o estranho fardo em suas costas, olhou surpreso, mas Jerry disse, asperamente, traga-me meu cavalo rapidamente. Camarada, não vê que estou com pressa? Evidentemente ainda perplexo, mas temendo desobedecê-lo, o homem atravessou as águas rasas e levou a grande besta pássaro para a areia. Jerry montou na sela, prendeu a tira da barra de direção, desenganchando as correntes de segurança das asas do gal, as prendeu nos anéis de seu cinto. Neste instante, ouviu-se um grito da entrada do túnel mais próximo, e um grupo de guerreiros saiu correndo. Pare-o! Gritou um oficial. Pare com isso, escravo! Ele raptou a princesa. O homem da terra ergueu a vara-guia e a enorme ave besta, após correr desajeitadamente pela praia por alguns metros, estendeu suas grandes asas e alçovou. Assim que ele saiu do alcance do dardo, acima do telhado do palácio, Jerry virou a cabeça de sua montaria em direção às planícies de Love, ao lado do canal Corvo, onde soubera que Numenville estava acampado. Ele planejou devolver Júnia ao pai dela, e em seguida, escapar antes que sua identidade fosse descoberta. Mal ele havia cruzado a área do palácio quando uma dezena de guerreiros montados em garranos surgiu em sua perseguição. O Templo da Misericórdia estava diretamente em seu caminho, e nele ele viu que uma das imensas lentes de aumento do torturador havia sido colocada. Isso foi cercado por um grupo de sacerdotes de túnica amarela, que estavam cercados por uma companhia de guerreiros marrons, alguns dos quais lideravam garras. Enquanto ele voava diretamente em direção a eles, um dos guerreiros acidentalmente olhou para cima. Imediatamente, ele chamou a atenção de seus companheiros e, em um instante, eles montaram e alçaram voo para interceptar o terráqueo. Jerry agora se via diante da necessidade de voar pela cidade, quase em ângulo reto em relação ao trajeto que teria escolhido. Algum tempo se passou antes de sobrevoarem a grande muralha que marcava a borda de Haliad. Jerry sabia que, mais cedo ou mais tarde, com sua ave besta duplamente carregada, seria alcançado e morto, a menos que conseguisse alcançar um corpo de seus próprios guerreiros alados. Assim, ele tentou, virando a cabeça de sua montaria aos poucos, traçar um curso em direção ao pântano de Ataba. Ele voava assim há algum tempo quando, de repente, notou que o sol já não o queimava. Ao olhar para cima, ele ficou atônito ao ver que estava obscurecido pela borda superior de uma imensa nuvem avermelhada, que, estendendo-se para trás e para baixo como uma vestimenta esfarrapada e torcida, chegava até o chão. Nunca, em toda a sua experiência em Marte, Jerry tinha visto uma nuvem, mas lhe haviam falado das terríveis tempestades de areia que às vezes varriam a superfície do planeta. Não havia dúvida de que a nuvem que agora se aproximava dele com tamanha velocidade era uma nuvem de areia e outros detritos levantados da superfície da Terra por ventos extremamente poderosos. Ele viu um estandarte esfarrapado se aproximar de seus perseguidores. Isso os pegou. Por um momento, foram lançados como folhas em um vendaval, e então a nuvem os engoliu. Rapidamente, Jerry abaixou o capuz e puxou a máscara transparente e flexível com a qual ele estava equipado sobre o rosto. Ajustando a capa em torno do precioso fardo em suas costas, ele aguardava o ataque da tempestade. Ele notou que seu animal de montaria baixava uma pálpebra interna transparente sobre cada globo ocular e uma aba membranosa finamente perfurada sobre cada narina. Havia agora um ruído ensurdecedor e retumbante atrás dele, que aumentava rapidamente de volume até se tornar ensurdecedor. Então a tempestade se abateu. No primeiro impacto daquela força colossal, o veículo virou completamente, e por um momento Jerry ficou pendurado nas correntes de segurança. Partículas de areia giratórias e velozes batiam contra suas roupas e máscara, filtrando-se nos interstícios e entrando em seus olhos, ouvidos e narinas. O gado se endireitou, e ele se arrastou de volta para a cela, segurando o chifre e se agarrando com todas as suas forças. O mundo acima, abaixo e ao seu redor foi obliterado por um redemoinho de areia voadora. As horas se passaram assim, e a tempestade ainda não dava sinais de amainar. Atualmente, o gavião começou a agitar-se fracamente, e, virando-se repetidamente, afundou rapidamente em direção ao solo. De repente,
colidiu com um objeto sólido com um impacto terrível. Jerry foi arremessado para frente com tal força que as correntes de segurança arrancaram os ilhoses de seu cinto. Capítulo 19. Quando Jerry recobrou a consciência, alguém o estava agitando, chamando seu nome. Jerry Morgan, fale comigo, Odisa. Conceda que ele ainda viva. Ele abriu os olhos e olhou para o rosto assustado de Júnior, que se inclinava sobre ele enquanto ele estava deitado de costas na areia. Os raios inclinados do sol da tarde brilhavam intensamente de um céu limpo. Júnior, exclamou ele, está tudo bem com você? Sim, e com você? Ele se sentou e sua cabeça latejava dolorosamente. A exploração com os dedos revelou um inchaço dolorido, mas não perigoso. Aparentemente, colide com algo tão duro quanto minha cabeça, disse ele, levantando-se tonto. Mas não há ferimentos permanentes. Júnior não respondeu. Assim que soube que ele não estava gravemente ferido, a sua atitude alterou-se perceptivelmente, e Jerry adivinhou a razão. Ela não conseguia sentir outra coisa senão antagonismo em relação ao suposto assassino de seu irmão. Alteza, ele disse, eu gostaria de poder provar-lhe de alguma forma que não sou culpado do crime que a senhora parece pensar que cometi. Diante disso, ela se voltou para ele e disse, quase ferozmente, eu gostaria que você pudesse. Mas mera afirmação não prova nada. Ele caminhou até onde a besta-pássaro estava deitada, meio enterrada sob um monte de areia. Ele respirava pesadamente, com suas grandes asas membranosas abertas e a cabeça estendida sobre o chão. Ele puxou a barra guia, mas quando a soltou, a cabeça caiu para trás como antes. Com a cabeça plana de seu maço, ele removeu a areia de um lado. De repente, ele notou sangue na areia ao redor da asa, perto de onde ela se unia ao corpo. Um exame revelou que o osso estava fraturado. O Gal nunca mais voaria. E ele percebeu que deveria estar sofrendo horrivelmente. Decididamente, ele caminhou até onde a cabeça jazia no chão, levantou seu maço, com um golpe, cravou os dentes serrilhados da arma no crânio da criatura, penetrando em seu cérebro. Teremos de ir a pé. Ele chamou para Júnior. Aparentemente, ela respondeu, já que acabas de destruir o nosso único outro meio de transporte. Se observar o lado esquerdo do Gal, verá a razão. A princípio, ela parecia determinada a não fazer nada do tipo, mas logo a curiosidade a dominou, e ela se aproximou para olhar. Oh, a pobre criatura, exclamou. E você o abateu para pôr fim ao seu sofrimento. Perdoe-me, Jerry Morgan. Com prazer, ele respondeu. E agora? Tem alguma ideia de onde estamos? Receio não poder ser de grande ajuda, disse ela, pois este terreno é tão estranho para mim quanto para você. E o deserto, afinal, é muito semelhante em todo o mar. Ele removeu o feixe de dardos da sela da besta alada e o atirou sobre o ombro. Então, enrolou o manto em que havia carregado a moça, amarrou com a corda e o pendurou ao lado do feixe. Vamos, disse ele, vamos escalar a duna de areia mais alta que conseguimos encontrar. Talvez consigamos avistar algo além do deserto. A maior duna visível situava-se a noroeste deles, e em direção a ela eles avançavam penosamente pela areia macia. Ao chegarem ao topo, avistaram, longe ao sul, uma cadeia de colinas baixas esparsamente cobertas de vegetação. Em todas as outras direções, havia apenas dunas áridas de areia amarelo-ocre. Onde há vegetação, pode haver comida e água, disse Jerry. Nosso melhor plano será ir para o sul. Uma caminhada de cerca de 5 milhas os levou ao sopé das colinas que haviam avistado à distância. Após uma inspeção mais detalhada, eles não pareciam tão convidativos. Os escassos aglomerados de vegetação eram, em sua maioria, arbustos espinhosos que não ofereciam nem alimento nem abrigo. E não havia sinal de água. Eles chegaram ao topo após uma curta subida, e June exclamou de surpresa satisfeita ao avistar o que se apresentava diante deles. Eles olhavam para baixo, em um vale verde, por onde um riacho estreito serpenteava. Havia água e, talvez, alimento para as plantas e arbustos que cresciam ao longo das margens do riacho, o que tornava provável a existência de frutos ou nozes comestíveis. Com renovada esperança em seus corações, apressaram-se pela encosta e dirigiram-se diretamente para o riacho. Enxaguando seu copo dobrável, Jerry o ofereceu a Júnior, mas ela recusou e bebeu com as mãos em concha. Eles permaneceram junto ao riacho por algum tempo, bebendo e lavando o rosto na água fria. Então Jerry se levantou. Acho que é melhor irmos, ele disse. O sol está baixo. Até o momento, não encontramos nem comida nem abrigo. Sem dizer uma palavra, ela se levantou e o seguiu ao longo da margem do rio. Atualmente, ele notou uma nadadeira cortando a água perto da costa. Ele desembainhou uma lança e a seguiu cautelosamente. Atualmente, ele se aproximou da margem e cravou a arma de múltiplas pontas diretamente na água, em frente àquela barbatana. Ele atingiu algo sólido. Mas mal ele havia enfatizado o ponto quando a metade foi arrancada de sua mão. Uma cabeça imensa e hedionda, em um longo pescoço escamoso, ergueu-se bem acima dele.
levando a lança consigo. E ele viu que havia ferido o pescoço de um enorme sauriano. Gigantesco lagarto d'água abriu uma imensa boca armada com uma tripla fileira de dentes afiados e curvados para trás e, com um forte assobio, lançou-se diretamente contra aquele que ousara incomodá-lo com um dardo. Por um momento, Jerry ficou parado, atônito demais para se mover. Mas quando ele a viu disparar em sua direção, seus músculos terrestres o impulsionaram diretamente para trás, em um tremendo salto, até onde Júnia estava. O sauriano emergiu da água com dificuldade, apoiando-se em duas imensas nadadeiras, sibilhando de raiva, e arrastando um corpo incrivelmente grande para a margem. Jerry alcançou Júnia como se ela fosse uma criança, e virando-se, disparou em sua melhor velocidade. O sauriano virou-se de volta para o rio, ainda assobiando de raiva e balançando o pescoço para desalojar o incômodo dado. Quando ele havia colocado uma boa milha entre si e seu perseguidor, Jerry colocou Júnia de pé novamente e parou para um breve momento de descanso. Pensei que tivesse fisgado nosso jantar, disse ele. Mas quase forneci um jantar. Em vez disso, como se chama aquilo? É um estido. Ela respondeu. São bastante comuns em pântanos e lagos selvagens. Bem, isso tem me tornado vegetariano, disse Jerry. Não tenho mais o desejo de peixe que tinha há poucos momentos. Eles prosseguiram mais uma vez, acompanhando a margem sinuosa do riacho. Atualmente, o solo tornava-se macio e lamacento sob seus pés, com a água surgindo ao redor deles a cada passo. Então, de repente, com um peculiar som de sucção, uma armadilha redonda no pântano se abriu bem à frente de Jerry, e uma coisa longa e viscosa, do tamanho de uma jiboia, disparou para fora. No final da coisa havia um disco branco sugador, que se prendeu ao peito do homem da terra. Ele foi erguido do chão, em seguida, arrastado para baixo, até a borda do buraco sob a armadilha, que tinha cerca de 1 metro de diâmetro. Jerry se lançou sobre aquele buraco. A coisa viscosa que o havia agarrado se debatia sob ele, quase rasgando a pele de seu peito em suas tentativas de arrastá-lo para baixo. Então, eu ouvi um grito de Júnior. Apoiado nos joelhos e na mão esquerda, ele arrancou sua longa adaga do cinto com a mão direita. Então, com a lâmina afiada, ele cortou seu inimigo viscoso, logo abaixo do disco sugador, e se ergueu. Júnior estava sendo disputada por duas das coisas, que a haviam agarrado simultaneamente. Transferindo sua adaga para a mão esquerda, Jerry desembainhou sua espada com a direita, avançou e, simultaneamente, decapitou os dois pescoços serpenteantes. Então, embainhou sua adaga, e colocando Júnior sobre o ombro, correu pela lama viscosa em direção ao terreno mais elevado. Os dois discos cortados ainda se agarravam a Júnior, um de cada lado da cintura dela. Sacando sua adaga, ele cortou um de lado a lado com a ponta, e em seguida, o descolou. Abaixo, o sangue começara a transbordar por 1000 pequenas perfurações na pele branca e macia. Rapidamente, ele removeu outro, e em seguida, cortou e arrancou aquele que se agarrava ao seu próprio peito. Retirando uma garrafa de Gembal do bolso do cinto, ele aplicou a goma antisséptica nas feridas dela. Júnia estava pálida e tremendo. Mais uma vez você me salvou, Jerry Morgan, ela disse. Se ao menos sim, eu sei. De alguma forma, algum dia, provarei a você que sou inocente. Que dia apressado, ela disse. E agora? Permita-me tratar a sua ferida. Ela pegou a garrafa da mão dele e aplicou o líquido de forma hábil. Ela havia terminado de curar os ferimentos dele e estava lhe entregando a garrafa quando, de repente, seus olhos se arregalaram. Olhe, olhe para trás! Ela exclamou. Capítulo 20. Ao grito de Júnior, Jerry se virou rapidamente. Em seguida, soltou um assobio baixo de espanto. Uma criatura monstruosa atravessava o estreito riacho em sua direção. Enquanto ele observava, surgiu na margem um pássaro gigantesco e hediondo, com 40 pés de altura. Seu pescoço longo e esguio e seu corpo magro eram de pele e carecas de penas. Em sua enorme cabeça, havia uma crista de penas ondulantes. Seu bico, que media 1 metro de comprimento e 60 centímetros de largura na base, era curvado como o de uma águia. As asas curtas eram cobertas por espinhos afiados em vez de penas. As longas pernas escamosas eram adaptáveis tanto para a natação quanto para a caminhada, e havia membranas coriáceas entre os dedos, que eram armados com imensos garras em forma de foice. O que é isso? Jerry perguntou. Um coru. Júnior respondeu. O primo aquático do corei. A grande ave devoradora de homens do deserto. Assim como seu parente do deserto, ele aprecia carne humana, mas o coru é muito maior e considerado muito mais formidável. É certamente grande o suficiente, ele respondeu. Ficaríamos com apenas uma garfada cada um. Você acha que ele nos viu? Acho que não. Afastemo-nos o mais devagar e silenciosamente possível e procuremos um local de ocultação. Lentamente, com cautela, eles subiram a margem pedregosa. Jerry, por sua vez, observava atentamente o monstro,
que ergueu a cabeça para sua altura máxima e lançou um olhar na direção do casal em fuga. Ao avistá-los, sua crista se ergueu e suas asas coriáceas, que estavam penduradas em seus flancos, foram subitamente levadas a uma posição horizontal. Então, com um peculiar grito estrondoso, ele avançou rapidamente em direção a eles. Ele nos vê, disse Jerry, entusiasmado. Podemos muito bem arcar com isso agora. Ele alcançou Júnior, a lançou sobre o ombro, e começou a subir a colina com saltos enormes que quase correspondiam aos passos gigantescos da ave. Jerry correu como nunca antes havia corrido, mas as pernas de 15 pés do monstro couro encurtaram a distância entre eles com alarmante rapidez. Em breve, o homem da terra pôde ouvir a respiração estertorosa atrás dele. Então, ele notou um buraco escuro na encosta, bem à sua frente. Como um animal caçado em busca de abrigo, ele se lançou nela. Ele retirou a lanterna de baride do cinto e removeu a capuz, acendendo-a para se certificar de que não havia nenhuma criatura formidável à espreita. Ele estava em uma caverna aproximadamente circular, com cerca de 9 metros de diâmetro e um teto de 3 metros e 60 de altura. Ele correu rapidamente para o lado oposto da caverna e se virou. O couro agora espiava o buraco, com a cabeça inclinada para um lado. Ao ver sua presa pretendida parada no fundo da caverna, ele avançou, mas seu pescoço longo só conseguiria negociar cerca de metade da distância, e a abertura não era grande o suficiente para permitir a passagem de seus ombros. Momentaneamente perplexo, o monstro recuou e começou a arranhar e rasgar a abertura com suas imensas garras. Após ter aumentado consideravelmente o buraco, ele avançou novamente. Desta vez, os ombros dele passaram. Jerry pegou uma lança do feixe que carregava, e aproximando-se da cabeça de Onda, cravou-a em um dos olhos enormes e fulgurantes. Com um grito de dor, o couro recuou da caverna, balançando a cabeça e arranhando o cabo da arma numa tentativa de desalojá-la. As farpas se mantiveram, mas o eixo foi quebrado como palito de fósforo. Cego de um olho, o homem devorador lançou-se novamente no buraco. Mais uma vez, Jerry avançou e, desta vez, lançou uma lança com todas as suas forças no outro olho. Novamente, a ave gigante recuou, balançando a cabeça e arranhando o eixo. Então, perdeu o equilíbrio e rolou ladeira abaixo, de ponta cabeça, solta uma pequena avalanche de pedras e cascalho. Cerca de meio caminho, colidiu violentamente contra uma enorme rocha e parou. Sacando a espada, Jerry desceu a colina, escorregando e correndo, até onde o couro estava. Ele a picou com a ponta, mas ela não reagiu. Desembainhando a arma maior, ele sacou sua adaga, e após levantar uma seção da pele coriácea no peito, cortou um grande pedaço de carne. Com isso, ele retornou ao local onde Júnior aguardava na entrada da caverna. Finalmente temos comida, disse ele, depositando a carne em uma rocha plana. Nunca ouvi falar de ninguém comendo couro, disse ela. Nem eu, respondeu Jerry, mas estou com fome o suficiente para comer rocha esmagada. Rapidamente, ele reuniu uma pilha de galhos secos e folhas mortas, e pulverizando uma pequena quantidade destas últimas, acendeu-as focalizando os raios do sol poente sobre elas com seu disco de cristal. Em breve, ele acendeu uma fogueira eficiente, e quando as chamas se reduziram a um leito de brasas incandescentes, grelhou várias fatias da carne. Ele passou educadamente a primeira fatia para Júnior. Ela tentou morder um pedaço, mas não conseguiu nem sequer marcá-lo com os dentes. Jerry tentou outro com resultados semelhantes. Tinha o sabor de um pedaço de couro de sola temperado com óleo de peixe, e não era nem palatável nem mastigável. Parece haver uma excelente razão para que nunca tenha ouvido falar de alguém comendo couro, disse ele a Júnior. Aparentemente, ela respondeu. No entanto, as moscas da carne parecem apreciá-lo. Ela acenou na direção da carcaça, e Jerry, seguindo o olhar dela, viu que praticamente nada restava, exceto o esqueleto limpo. Meia dúzia de insetos enormes ainda andava por ali, como se procurasse migalhas perdidas. Eles são bem-vindos à minha parte, disse ele. Afinal, creio que preferiria lidar com rocha britada. Mas se não pudermos comer, ao menos podemos dormir. O sol está baixo, e é melhor fazermos nossas preparações para a noite. Quando Jerry acordou pela manhã, seu primeiro pensamento foi em Júnior. Como ela parecia pequena e indefesa, dormindo ali, envolta em sua cortina azul. Um sentimento de proteção feroz surgiu nele ao se voltar para encarar este mundo estranho e hostil. Com cautela, ele removeu uma ou duas pedras da barreira que havia erguido na noite anterior e espiou. Mas não havia inimigos à vista, então ele logo desobstruiu a abertura. O som de seus trabalhos despertou Júnior, e ela rapidamente se juntou a ele. Juntos, desceram até o riacho para beber e se lavar. Vamos caçar rio acima ou rio abaixo? Indagou Jerry. Acho que seria prudente permanecermos próximos à água. Para baixo,
votou Júnior. Estaríamos indo na direção geral de Harriet. As esperanças deles aumentaram ao contornarem uma curva no pequeno riacho, pois este desaguava em um grande rio. No meio do rio havia uma ilha considerável, e Jerry observava atentamente a margem. Júnior, isso lhe parece um barco? Acredito que sim. Isso significa seres humanos e comida. Vou nadar até lá e descobrir. Não me deixe para trás. Ela implorou. Seguiu-o para a água, deixando o roupão de cortina para trás. Eles partiram firmemente em direção à ilha, enfrentando a leve correnteza, e desembarcaram perto do objeto que haviam avistado da outra margem. Comprovou-se, de fato, ser um barco, largo, plano e de madeira. Nele estavam 2 remos de madeira, uma rede e uma lança de pesca de múltiplos ganchos, e havia o remanescente de um caminho estreito que subia da costa, onde o solo estava tão compactado por pegadas que as ervas daninhas que haviam crescido sobre ele estavam atrofiadas. Talvez as pessoas que deixaram este barco aqui também tenham deixado uma moradia vazia que possamos usar, disse Jerry. Devemos investigar. Com certeza, respondeu Júnior. Fará um frio intenso após o pôr do sol, e nenhum de nós está preparado para isso. Se houver algum tipo de moradia, podemos pelo menos acender uma fogueira e nos aquecer. Eles foram subitamente surpreendidos por um rugido terrível, seguido por um estrondo na vegetação rasteira. Então, um enorme Dalf negro surgiu e investiu contra eles com os dentes à mostra. Colocando-se à frente de Júnior, Jerry desembainhou sua espada e aguardou a besta. Mas quando se aproximou bastante dele, parou subitamente, farejando em sua direção e rosnando suavemente. Então, ele notou que o animal usava um colar de ouro empoeirado no pescoço, no qual estava inscrito Nemo, o Dalf de Tyne. Evidentemente, pensou Jerry, esta besta estava meio disposta a ser amigável. Silêncio, Nemo, disse ele. A grande besta ergueu as orelhas e parou de rosnar. Venha cá, Nemo, continuou Jerry, abaixando a espada e estendendo a mão. Dalf avançou lentamente, evidentemente ainda desconfiado. Então, Júnior falou com ele, ao mesmo tempo em que saía de trás de Jerry. Assim que a viu, Nemo manifestou violentamente uma exuberância de alegria. Logo, ela estava bagunçando os cabelos dele, enquanto Nemo permanece de pé, apoiado levemente nela, com os olhos semicerrados, a imagem da satisfação. Devo me parecer com a antiga amante dele, disse Júnior. Então, pensativa, ela prosseguiu, quem será que esse Tyne poderia ter sido? Talvez possamos resolver o enigma se encontrarmos a casa de Tyne, disse Jerry. O sol deve se pôr em muito pouco tempo. Vamos começar a busca. Ele liderou o caminho pela trilha, com Júnior e o Dalf logo atrás. Mas, no momento em que ele emergiu em uma clareira aberta no centro da floresta, a trilha desapareceu completamente, e uma observação cuidadosa não revelou sinal de uma casa. Capítulo 21. Enquanto Jerry e Júnior se encontravam na pequena clareira ensolarada, Nemo, o grande Dalf negro, posicionou-se entre eles, observando primeiro um e depois o outro. Aparentemente, ele se perguntou por que tinham parado. Não há sinal de uma casa aqui, disse Jerry. Ao ouvir a palavra asa, Nemo ergueu as orelhas. Então ele agarrou uma prega do manto que Júnior usava na cabeça e começou a puxar suavemente. Vá em frente, mostre-nos a casa, Nemo, ela disse, encorajadora. Diante disso, a besta virou-se e troteou em direção a um monte coberto de vinhas, com a cauda achatada e espinhosa orgulhosamente erguida. Ele os conduziu por uma pequena abertura em uma tela folhosa de vinhas emaranhadas, e atrás dela avistaram uma porta cotada no que se supunha ser um monte, que se revelou uma casa de formato irregular coberta de vinhas e trepadeiras. O local é certamente bem escondido, disse Jerry. Tyne deve ter se escondido por algum motivo. Erguendo-se, o Dalf pressionou a tranca com uma pata enorme, depois arrombou a porta com o ombro e entrou. Jerry e Júnior o seguiram para uma sala grande, confortavelmente mobiliada com cadeiras balançantes e divãs. Havia 3 portas circulares cotadas nas paredes, levando aos outros cômodos, e, em uma extremidade, havia uma grande lareira, em torno da qual se encontravam diversos utensílios, e ao lado dela, uma prateleira abrigava uma série de pratos, xícaras e objetos semelhantes, todos de ouro, habilmente gravados e cravejados com joias. Uma prateleira do outro lado continha uma série de potes cobertos, semelhantes aos que os marcianos usam para armazenar alimento. Evidentemente, a senhora era bastante rica, disse Jerry. Esses pratos e potes parecem ter vindo de um palácio. Eles o fizeram. Em cada um está a marca da casa real de Zanzibar. Deve ser que Tyne tinha alguma ligação com a casa de Miradonville. Ou talvez com uma gangue de assaltantes. De qualquer forma, nós comemos, e comeram, de fato. Levou algum tempo até que se preocupassem em examinar os outros 3 quartos. Um era, evidentemente, o quarto de dormir de um homem, um poderoso caçador. A julgar pelas armas e pela coleção de troféus. A segunda sala era utilizada para armazenamento. Nele,
encontraram consideráveis quantidades de provisões secas e conservadas, bem como caixas de vestuário, peles para dormir, pólvora e outras necessidades. O restante do quarto era inconfundivelmente o boudoir de uma jovem, com seus muitos baús de vestuário feminino e suas delicadas caixas de joias para cosmético. Havia armas aqui também, mais menores e mais leves do que as do quarto de dormir do homem. Júnior imediatamente tomou posse deste quarto, e Jerry retirou-se para o quarto do caçador. Ele tomou banho, depois pegou o frasco de depilatório que há muito substituíra por sua lâmina de barbear e foi ao espelho para remover a barba. Deixando o depilatório de lado, ele retornou à sua bolsa de cinto, pegou a garrafa de líquido transparente, encheu uma bacia de ouro cravejada de pedras preciosas com água na caixa de banho, adicionou algumas gotas do produto químico e removeu a tintura de sua pele e cabelo. Ele pegou o frasco de tinta preta para cabelo e, com ele, tingiu vivamente os cabelos e as sobrancelhas, e escureceu a barba de um preto profundo. Então, abriu vários baús até encontrar o que desejava: botas, cinto e capuz de couro marrom e maleável, como os usados por caçadores. Ele os vestiu rapidamente. Com o banheiro concluído, Jerry abriu a porta da sala de estar e viu, para sua surpresa, que Júnia já estava lá. Ela acendera um fogo na lareira, e tinha um pote de puxo aromático a ferver. Assim como Jerry, ela escolhera o couro de caçador em vez da vestimenta azul e dourada que estava à sua disposição. Ela estava curvada perto do fogo, preparando um ensopado de caçador, uma mistura de carnes secas, frutas silvestres e vegetais. Ao ouvir o som de seus passos atrás dela, Júnia se virou, lançou-lhe um olhar e soltou um grito estridente. Imediatamente, Neem, o Dolph, que estava deitado estirado perto dela, levantou-se com um rugido e lançou-se diretamente em direção ao terráqueo. Neem, após se aproximar a menos de 1 metro de Jerry, parou subitamente, farejando o ar. Então ele baixou a cabeça, os pelos de suas costas recuaram, e com a mais desolada das maneiras, retornou ao seu lugar junto ao fogo. Desculpe, por tê-lo assustado, disse Jerry. Eu pensei que tivesse feito barulho suficiente ao entrar na sala. Não foi o barulho, mas a mudança na sua aparência, disse Júnia. Eu nunca deveria ter conhecido você. Então talvez meu plano funcione, Jerry disse a ela, continuando. Júnia, eu quero levá-la de volta ao seu pai, e quando fizer, gostaria de ficar e ajudá-lo. Sem a minha ajuda, e a do meu exército, é provável que ele não só nunca consiga retomar Gilead, mas que o torturador possa esmagar completamente o seu exército. Qual é exatamente o seu plano? Eu iria como estou, disfarçado de caçador de Zanzibar, que o encontrou neste pântano. Como recompensa, seu pai deve ficar feliz em me conceder um posto em seu exército. Sou soldado por profissão, estudei a arte da guerra. Com a minha ajuda, e a dos meus guerreiros, que tenho certeza de que conseguiria persuadir a reforçar o exército de Vil, o seu pai poderá expulsar o torturador de Gilead e retomar o seu império. Suponho que você perceba, disse ela, que se meu pai o reconhecesse, ou se você fosse traído por outra pessoa, ele o mandaria executar sem remorso. E mesmo com a barreira que nos separa, eu não gostaria que isso acontecesse. Eu sei, ele concordou, e por um crime que não cometi. Isso ainda precisa ser provado, ela o lembrou, e eu tenho orado todas as noites para que você prove sua inocência. Que Deus a abençoe. Por um momento, Jerry pousou a mão grande e morena sobre a pequena dela. Eles sentaram-se ali, diante da lareira, brincando com suas canecas de puxo e fazendo planos para o dia seguinte. Encontrei um mapa que mostra a nossa localização, disse Júnia. Estamos no meio do pântano Taquior, na borda do qual se encontra o castelo Taquior. O Raddek de Taquior está dentro do Império de Zanzibar e é subordinado ao seu governante. Então, que distância estamos de Gilead? Perguntou Jerry. Calculei a distância em 4.000 joules. Ela respondeu. Posso ver o mapa? Ele perguntou. Ela se levantou e foi para o seu quarto, reaparecendo em seguida com um rolo de seda impermeável, que estendeu sobre o tabuleiro. Aqui está a nossa localização no centro do pântano, ela disse, apontando para um pequeno ponto vermelho em uma ilha diminuta. Ele observou o mapa com mais atenção. Parece que estamos a cerca de 200 joules do canal Corvid. Ele disse. Isso nos levará diretamente a Gilead. Estamos 500 joules de Ducor, capital de Zanzibar, e a apenas 50 de Castle Taquior. Por que não ir ao castelo e pedir ao rádio o empréstimo de alguns gauls? Estou surpresa com o senhor, Jerry Morgan, ela disse. Esqueceu-se de que Sarkis está em Gilead e que Thor foi nomeado Vil. Não sabemos quais tratados podem ter sido celebrados entre Calcivar e Zanzibar durante a nossa ausência. É possível que o rádio de Taquior nos prenda e nos envie para Gilead. Talvez Thor e Sarkis tenham oferecido uma recompensa fabulosa pelo nosso retorno. Curvo-me ao seu juízo superior, ele disse, e peço desculpas por ser tão obtuso. Naturalmente, se não seria prudente ir ao castelo Taquior,
seria igualmente imprudente e educo. Mas se formos diretamente para o canal Corvid, disfarçados de caçador e sua irmã, talvez consigamos embarcar em uma das embarcações rumo a Haliad. Já pensou na questão do dinheiro da passagem? Não. Jerry admitiu. E suponho que os barqueiros não aceitem promessas. Talvez tenhamos de roubar um barco. Felizmente, não, ela respondeu. Encontrei uma bolsa bem recheada no fundo de um baú no quarto de dormir de Tiny. Ela colocou um pequeno saquinho de seda bordado a ouro sobre o tabuleiro, e ao abri-lo, revelou uma considerável quantia de moedas de ouro e platina cunhadas com a marca do Vil de Chansibar. Leve a bolsa. Ela prosseguiu. E se conseguirmos alcançar meu pai, eu saberei o paradeiro dessa Tiny e a reembolsarei. Jerry devolveu a bolsa a ela. Você assume o comando disso, ele disse. E agora? O que me diz sobre o que eu lhe perguntei? Permiti-me auxiliar seu pai em minha qualidade de caçador. Vou pensar nisso, disse ela, levantando-se e bocejando graciosamente. Boa noite. Capítulo 22. O homem da terra levantou-se cedo e desceu até a margem do riacho para preparar a canoa de madeira para a jornada através do pântano. O aroma perfumado do pulcho a ferver saudou ao abrir a porta, e Júnia chamou alegremente para o pequeno almoço. Isso consistia em vários tipos de frutas secas, que ela havia cozido, e o inevitável pulcho. Com o café da manhã terminado, eles selecionaram cuidadosamente as provisões e suprimentos que levariam consigo, visando manter as mochilas o mais leves possível, pois teriam que atravessar o deserto por uma distância de cerca de 70 milhas antes de chegar ao canal Corvid. Então, pode ser necessário caminhar mais 10 ou 15 milhas antes de chegar a uma estação de barcos. Quando eles carregaram e amarraram as mochilas, com um cobertor de pele enrolado preso a cada uma, Jerry foi ao quarto do caçador e pegou suas armas. Após reabastecer seu suprimento de dados de um grande feixe na parede e guardar meia dúzia de garrafas de pólvora, ele estava pronto. Lemos acompanhou até o barco, e quando estavam prontos para zarpar, Jerry o chamou. Mas, em vez de se juntar a eles, ele pegou a corda com a boca e, mergulhando na água com ela, puxou-os para o meio do riacho, onde parou, olhando para trás. Por quê? Creio que a besta quer nos rebocar, exclamou Jerry. Claro. Júnior lhe disse. É para isso que todos os Delphi criados em pântano são treinados. Eu o guiarei. Ela se sentou na frente do barco, e desenrolando o mapa, estendeu-o sobre os joelhos salientes. À direita, Nem. Ela disse. Dal virou-se obedientemente e começou a afastar-se, arrastando o barco atrás de si com uma velocidade que Jerry nunca teria conseguido igualar com um remo. Uma viagem de 2 horas pela Chaneca os levou a uma vasta praia de areia repleta de rochas, atrás da qual se erguiam uma fila de falésias escarpadas e imponentes. O deserto começa na borda daquelas falésias, disse Júnior, olhando para o seu mapa. E a 140 Jerusalém, encontra-se o canal Corvid. Eles deixaram o barco na praia, com as mochilas às costas, subiram entre as rochas até a base do penhasco. Ali, consumiram uma hora penosa escalando o precipício, para então emergir no deserto. Após um breve descanso, partiram pelas areias amarelo-ocras. Atualmente, um rosnado de neon atraiu a atenção de Jerry, e ele olhou na direção para a qual o Delphi estava a olhar. Ele viu que vários rodais se aproximavam rapidamente deles. Estavam sem cavaleiro, e, evidentemente, tinham corrido assim por algum tempo. Era evidente que estes eram os sobreviventes de um confronto entre tribos do deserto. Os rodais pararam a uma curta distância dos viajantes. Jerry se virou para a moça. Suponha que você fique aqui com Nem para protegê-la, e eu verei se consigo pegar alguns rodais. Estou acostumado a lidar com eles. O rodal mais próximo havia parado em um trecho de flores de areia a cerca de meia milha de distância, e Jerry caminhou lentamente em direção a ele. À medida que se aproximava, ele viu que estava caçando os grandes insetos, pequenos roedores e répteis que compõem a dieta desses cavalos do deserto. Ergueu a cabeça emplumada e serpenteante à sua aproximação e ficou a observá-lo. Diante disso, Jerry emitiu um som usado pelos lorvos do deserto para chamar seus montados, enquanto continuava a se aproximar vagarosamente. O Rodal estava perplexo. Olhou ao redor várias vezes, como se estivesse a meio caminho de fugir a toda a velocidade. Invamente, Jerry ligou. Isso, e sua abordagem lenta e descuidada, pareciam tranquilizá-lo. Quase antes que a criatura se desse conta, o homem da terra já tinha a mão na barra de direção e havia saltado para a sela. Uma vez nas costas do Rodal, Jerry estava em completo comando, e a questão de capturar um segundo montaria para Júnia foi facilmente resolvida. Logo, eles estavam a toda velocidade pelas areias em seus incansáveis corcéis do deserto, com Neon correndo ao lado deles. Ao meio-dia, pararam em um pequeno oásis para descansar, se alimentar e tomar pulso. Então, prosseguiram e, no final daquela tarde, avistaram a muralha de pedra negra que, coroada por torres de sentinela a intervalos de um jaldo, ou aproximadamente meia milha,
guardava o canal Corvit. Agora, eles seguiam um curso paralelo à parede, e apenas fora da vista dos sentinelas, até chegarem a uma torre acima da qual havia uma pequena réplica de um navio. Isso indicava que era uma estação onde os barcos paravam para passageiros e carga. Aqui, abandonaram os seus rodais e esperaram até o pôr do sol. Uma curta caminhada sob a luz tênue da lua os levou a uma abertura arqueada na parede. Um sentinela no muro acima do portão acendeu sua lanterna de báridio em seus rostos e os desafiou. Quem é você e o que deseja? Sou Jandar, o caçador, com minha irmã Taine e seu Dalfa. Deixamos nossa cabana no pântano de Taquior para buscar passagem para Haliada. Vocês têm dinheiro para a passagem? Economizamos um pouco com a venda das nossas peles, respondeu Jerry. E gostaríamos de ver as maravilhas da maior cidade de todo o Marte. O sentinela chamou alguém abaixo dele, e um momento depois as duas portas maciças sob o arco se abriram. Uma voz chamou, entre. Eles entraram lado a lado, com Neon logo atrás, e atravessaram o corredor mal iluminado que levava através da parede. Isso os levou diante de um oficial corpulento e de rosto rubro, fardado de chancebar, cujas costas eram guardadas por dois robustos soldados. O oficial sentou-se em uma cadeira balançante diante de um tabuleiro, com uma tocha de báridio pendendo sobre sua cabeça. Um pergaminho de seda impermeável foi desenrolado diante dele. Ao lado, havia um tinteiro, e em sua mão, um pincel. Nome? Ele perguntou a Jerry. Jandar, o caçador. De onde? De Taquior Marche. Mergulhando o pincel no pote de tinta, ele fez a anotação no pergaminho. Então, esse voltou para Júnia com as mesmas perguntas. Ela respondeu que era Taine, a caçadora, também do pântano Taquior. Ao entrar, ele olhou para a placa de identificação no colar do Dalf e a anotou no pergaminho. Feito isso, ele disse: não é estranho que haja duas Taines deslumbrantemente belas em Chancebar, nem que haja dois Dalf negros chamados Nem, mas que tenha havido dois Taines assim, cada um com um Dalf negro chamado Nem. É deveras estranho. Além disso, ouvi dizer que a Alteza, a filha adotiva do Vil, perdeu seu Dalfneon negro no pântano de Taquior há algum tempo. Pergunto-me se esta poderia ser a mesma fera. Não vejo nada de estranho no fato de minha irmã ter sido nomeada em homenagem à sua Alteza, nem que ela tenha nomeado seu Dalf negro em homenagem à besta que pertencia à filha adotiva de Vil, disse Jerry. E, continuou ele, pousando a mão no punho da espada, eu me indignei com a insinuação de roubo que suas palavras parecem implicar. Aguardo que o senhor os retrate. Você adota um tom estranho para um mero caçador, disse o oficial, avaliando o terráqueo com o olhar perspicaz de um militar. E embora o oficial não fosse considerado um espadachim ruim, a calma autoconfiança do jovem que se encontrava diante dele não o deixava nem um pouco ansioso para prosseguir com a questão. Ele sentou-se pesadamente e continuou: mas, afinal, os caçadores têm os seus direitos, assim como qualquer cidadão de Chancebar, por mais humilde que seja, sob o justo domínio do nosso poderoso Vil. E, como representante de Sua Majestade, é meu dever assegurar que o senhor receba justiça. Eu, Gaeligen, retrato a insinuação e desejo a você e a sua irmã uma boa viagem a Haliada. Pouco depois do surgimento da lua mais próxima, um grande barco de passageiros a caminho de sua direção atracará aqui. Entretanto, há um pequeno barco de cabine amarrado no cais. Se estiver disposto a pagar o preço, talvez seja possível alugá-lo para a viagem. Jerry retirou a mão da bainha e fez uma saudação. Estamos gratos pela sua gentileza. Venha, irmã, vamos entrevistar o barqueiro no cais. Diante disso, o oficial corpulento levantou-se. Permita-me entrevistá-lo em seu nome, disse ele. Conheço o sujeito. Se ele achar que você está com pressa, ele vai querer cobrar o dobro, ou até o triplo da tarifa. A intuição de Jerry imediatamente lhe disse que havia algo errado. Não se preocupe. Se considerarmos o barqueiro irrazonável, aguardaremos o navio de passageiros. Ah, mas eu insisto, ofegou o oficial, esbaforido, passando por eles e dirigindo-se à doca, onde uma pequena embarcação estreita com uma cabine de cristal iridescente estava atracada. Com um aviso sussurrado a Júnia para que permanecesse em silêncio, e mantivesse o Dalf com ela, Jerry pisou suavemente no convés e, na ponta dos pés, dirigiu-se à porta da cabine, onde se agachou, escutando. Na maior parte, a conversa era indistinguível, mas ele conseguiu distinguir as palavras: Júnia, princesa herdeira de Calciva, Torvil, e uma recompensa de 10.000 taisos de platina. Ao notar que uma das volumosas sombras internas se levantara, ele rapidamente recuou para o cais. Um momento depois, a porta se abriu e o oficial de rosto ruborizado passou. Está tudo resolvido, ele ofegou. E há um ótimo preço para você. Eu mesmo irei com você e pagarei metade da taxa, que meu amigo Padrati fez muito nominal por minha causa. Eu pretendia ir amanhã, mas hoje à noite também serve. Peço um momento de sua paciência, e estarei com você. Ele se afastou apressadamente na direção da torre.
O que você ouviu? O que tudo isso significa? Perguntou Júnior. Significa, respondeu Jerry sombriamente, que o gênio gordo de rosto vermelho a reconheceu e conspirou com o barqueiro para nos levar a Haliada, a fim de que possam coletar a recompensa de 10.000 taisos de platina que Torville ofereceu pela sua devolução. E sabendo disso, o senhor pretende ir com eles? Não temos escolha nesta questão. Tentar uma fuga pelo muro, tão vigiado, seria extremamente perigoso, e se bem-sucedido, apenas nos levaria de volta ao ponto de partida. Dessa forma, o perigo será igualmente grande, mas ao menos teremos a satisfação de saber que estamos nos aproximando de nosso destino, e alguma oportunidade de fuga pode se apresentar antes de chegarmos a Haliad. Capítulo 23. No que diz respeito ao conforto físico, Jerry e Júnior estavam agradavelmente instalados em uma pilha de almofadas na cabine do pequeno e veloz barco de Padrat. O barqueiro, por sua vez, sentava-se na frente da cabine, em um assento semelhante a uma cela, manipulando as duas alavancas de comando que controlavam tanto a velocidade quanto a direção da embarcação. O oficial corpulento e de rosto rubro ocupava uma almofada em frente a eles, e Nem, o Negro, dormia aos seus pés. Em quaisquer outras circunstâncias, teria sido agradável deslizar rápida e suavemente sobre as águas plácidas do canal, deixando um rastro de ondulações que brilhavam sob a luz suave da lua distante. Atualmente, algum tempo depois de a lua mais próxima ter surgido, Jerry disse: "Você está cansada, irmãzinha. Feche os olhos e durma. E quanto a você, irmão mais velho, eu observaria esta cena estranha." Ele lhe disse: "Não é mais estranha para você do que para mim, e nem um pouco menos interessante." Perto da meia-noite, Ailidin trouxe uma panela de carvão, acendeu-a com uma pitada de pólvora e um pouco de água, e preparou o puxo. Após passar um copo para o barqueiro e outro para Júnior, ele encheu um para Jerry e o entregou a ele. Mas o homem da terra notou que, antes de pegá-lo, ele segurou a palma da mão sobre ele por um momento. Assim, ele segurou a taça sem prová-la e, quando o oficial encheu a própria taça, disse: "Um capricho meu, Ailidin. Entre caçadores, é costume que bons amigos troquem copo." Ele pressionou a xícara na mão esquerda do oficial e pegou a que havia servido para si mesmo. O rosto do homem ficou mais vermelho, e ele lançou um olhar suspeito a Jerry. "Há uma viagem rápida e uma chegada segura", disse o terráqueo. Tendo chegado até aqui, Ailidin foi forçado a erguer a taça que Jerry lhe havia entregue, mas, ao deslizar assim, escapuliu-lhe das mãos. "Desculpe-me a clumsiness", ofegou ele, apanhando a chávena e atirando-a pela escotilha, como se o seu temperamento o tivesse dominado. Então ele encheu outra xícara. Pouco depois, Ailidin acomodou-se novamente entre as almofadas e logo começou a roncar sonoramente. "Precisamos descansar", sussurrou Jerry a Júnior, "pois uma longa jornada nos aguarda. O senhor dorme primeiro, e eu vigio. Então, quando você acordar, eu poderei descansar um pouco. Quando o homem da terra acordou, o sol estava no zênite, e June estava atarefada com a grelha de carvão, preparando a refeição do meio-dia. Os aromas apetitosos deixaram Jerry faminto, e ele fez jus à refeição, prestando uma homenagem extravagante à habilidade do cozinheiro. Eles convidaram Padrat e Ailidin para se juntarem a eles, mas ambos declinaram, afirmando que não estavam com fome, que preparariam sua própria comida mais tarde. Depois de comerem, Jerry e Júnior saíram para o convés, onde Nem estava tomando sol, e lhe deram o restante dos bifes de anuba. Então, eles se sentaram para desfrutar do sol e da paisagem que passava por eles. Muito abaixo deles, o canal de drenagem fervilhava de barcos e pescadores, e, do outro lado da fenda de 13 milhas, estava outro canal de irrigação que regava as terras opostas, suas embarcações maiores claramente visíveis no ar límpido. Em intervalos de cerca de 200 jardas, canais transversais atravessavam a fenda em imensas estruturas arqueadas de metal e pedra, conectando os dois canais superiores e permitindo que as embarcações cruzassem diretamente de um para o outro sem utilizar os sistemas mais lentos de eclusas, que ocorriam em distâncias iguais, e conectavam ambos ao canal de drenagem inferior. O sol estava abaixo no oeste quando Padrat se virou para um desses canais transversais e atravessou para o canal de irrigação do lado oposto. Ao se virarem para o outro canal, o sol se pôs, e a noite caiu subitamente, com seu brilho de estrelas cintilantes em um céu de veludo negro, e a pálida lua crescente preparando-se para seguir o sol sob o horizonte ocidental. As luzes acenderam-se nas embarcações que zumbiam no canal, nas casas que pontilhavam, os terraços e nas torres de vigia sobre a muralha, e Padrat destampou a tocha de báridio que iluminava a pequena cabine. O barqueiro então se levantou, e entregando as alavancas de controle a Ailidin, saiu vagarosamente para o convés, fechando a porta atrás de si. Por um tempo, ele ficou observando as torres que passavam e acariciando sua barba espessa. Então ele disse: "Devemos alcançar a fronteira de Calcivar antes que a lua mais distante se ponha. Suponho que vocês dois tenham passaportes." "Não",
Não o fizemos, respondeu Jerry. Eu não sabia que seriam necessários. Eles são, mas algumas peças de platina serviram igualmente. Conheço um oficial. Quanto custará? Perguntou Jerry. 5 taisos devem ser suficientes. Minha irmã cuida do nosso dinheiro, disse Jerry. Então, esse voltou para Júnior. Pague ao barqueiro 5 tai. Ele começou, mas, naquele instante, algo desceu sobre sua cabeça com força terrível, derrubando-o no convés. Felizmente para ele, havia enrolado o laço de couro dentro de sua capa para ocultá-lo, e isso salvou de um crânio esmagado. Quase assim que o golpe caiu, houve um rosnado baixo de Neo. Então, o grande Dolph, com uma rapidez surpreendente para uma criatura de tal porte, saltou diretamente sobre o homem da terra caído. Ouviu-se um grito abafado e o estalar de ossos quebrados. Então Padrati caiu no convés com o Dolph em cima dele, sua cabeça esmagada como uma casca de ovo. Jerry levantou-se tonto, segurando Neo pela gola. Afastou-o de seu agressor caído. Um único olhar lhe disse que o barqueiro estava além de toda ajuda humana. Sentindo-se certo de que a Eligin, que havia tentado um método de assassinato mais sutil apenas algumas horas antes, estava envolvida na conspiração, Jerry foi até a porta da cabine e abriu suavemente. O oficial sentou-se aos comandos, olhando diretamente pelas janelas frontais e pilotando a embarcação através do tráfego do canal com velocidade inalterada. Jerry fechou a porta silenciosamente. Então, ele retornou ao local onde o cadáver jazia, e arrancando um pedaço do capuz, lançou-o à água. Com o pano, ele limpou o sangue. Em seguida, o jogou ao mar. Ele se voltou para Júnior. Vou entrar na cabine para tentar descobrir os planos de Ailitin, disse ele. Primeiro, me dê 5 taisos. Deixarei a porta aberta. Se me vir levantar a mão à cabeça, entre apressadamente na cabine, dizendo que Padrati roubou a bolsa com 1000 taisos e saltou para o mar. Mas o que o senhor vai fazer? Ele pode matá-lo. Não tenha medo e confie em mim, disse Jerry, apertando a mão dela enquanto ela lhe passava o dinheiro. Está tudo claro. Sim. Jerry foi até a porta da cabana, e a abriu barulhentamente. Então, foi conduzido para a frente. Desgosto em incomodar um oficial com o que deve parecer uma questão trivial, Jerry começou, mas para um pobre caçador, uma questão de 5 taisos é de considerável importância. Para mim, representa muitas caçadas perigosas e muitas viagens à cidade de Taquior, onde os gananciosos mercadores de peles nos pagam menos de 1/10 dos preços que recebem dos curtidores Indocor. Espero que compreenda. Compreendo perfeitamente, meu caro amigo, disse a Elitin. Continue. Não me esqueci de que me alertou contra a cobiça do nosso barqueiro, continuou o terráqueo. Há pouco, ele se aproximou de mim e perguntou se tínhamos passaportes. Como não tínhamos nenhum, ele disse que precisaria de 5 taisos para subornar os oficiais na fronteira, a fim de que pudéssemos passar para Calciva. Ele alegou que conhecia bem um dos oficiais e que poderia providenciar tudo para nós. O valor que ele mencionou estava correto, mas se ele lhe disse que poderia resolver as coisas com as autoridades, ele mentiu. Só eu posso fazer isso, e é a mim que o senhor deve pagar o dinheiro. De fato, fico contente por tê-lo consultado a respeito deste assunto, disse Jerry, entregando-lhe 5 peletes de platina com um semblante de alívio. O oficial colocou o dinheiro na bolsa do cinto. Deixe tudo comigo, e você estará a salvo em Raliad antes do amanhecer. Jerry levantou a mão, como se para ajustar o capuz. Esse movimento foi seguido por um grito muito convincente de Júnior. Então, ela correu para a cabine. O que aconteceu? O que há de errado? Perguntou a Elitin, empalidecendo. O barqueiro. Ela ofegou. Ele arrancou minha bolsa e pulou para fora do barco. Nossas economias de uma vida, nossos 1000 taisos que foram com ele. Jerry levantou-se de um salto, simulando raiva, mas a raiva do oficial de rosto rubro não era simulada. Movendo ambas as alavancas de volta à posição neutra, ele se virou e perguntou, onde está o canalha? Ele deve estar em terra, e já bem longe com o saque a esta altura, disse Júnior. Elidin atravessou a cabine, passou pela porta e saiu para o convés. Arrancando a tocha de baride do cinto, ele a iluminou sobre as águas plácidas. Sumiu. Ele ofegou, irritado. Foi-se com 1000 taisos de platina. Ah, o canalha. Depois de tudo, disse Jerry secamente, há mais peças de platina de onde aquelas vieram. O tolo só enganou a si mesmo. Desculpe. Não entendi. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou Jerry em tom confidencial. Uma vez que o vilão de origem humilde fugiu, não há razão para que 2 oficiais e cavaleiros não sejam perfeitamente francos um com o outro. Deixemos de lado todas as aparências. Percebi que o senhor reconheceu a Alteza desde o início. O que evidentemente não percebeu é que estou a serviço de Sua Majestade, Torville. É claro que ela não sabe disso, e achei melhor não lhe contar até chegarmos. Ela pode apresentar objeções absurdas ou tentar escapar. Exatamente, disse ele. Mas e a recompensa? Eu a dividirei com você,
Jerry lhe disse. Eu pretendia dividir com você e o barqueiro, mas, uma vez que ele pegou a bolsa, restam poções maiores para ambos. É ele quem sai perdendo. Pois sim, ele é, disse o oficial. Ele ainda segurava sua tocha de báridio, sem capuz, e os raios brilhavam no convés. Por um momento, os pequenos olhos semelhantes aos de um porco pararam e se arregalaram ao avistar uma pequena mancha vermelha. Jerry também o viu e rapidamente olhou para cima para ver se o Jim tinha notado. Mas o oficial desviou o olhar despreocupadamente. Que o tolo do barqueiro vá com seus ganhos ilícitos, disse ele. Teremos 10.000 taisos para dividir entre nós. Ele cobriu sua lanterna de baridio, recolocando-a no cinto. Dirigiu-se à cabine. Durante esta conversa, o barco tinha estado a flutuar lentamente para frente sob o seu próprio impulso, o mecanismo de propulsão tendo sido colocado em neutro. Estamos quase na fronteira de Calcivar, disse a Elijin, retomando seu lugar entre as duas alavancas de controle. É melhor que vocês dois permaneçam na cabine. Vou atracar o barco e entrevistar os oficiais. Sozinho. Ele empurrou ambas as alavancas para frente um pouco. Um olhar astuto surgiu em seus olhos enquanto ele conduzia suavemente o barco até o cais internacional. Ele puxou as alavancas de volta para a posição neutra e se levantou. Aguarde-me aqui, ele disse. E deixe tudo comigo. Não demorarei. Capítulo 24. Jerry manteve-se em seu lugar entre as almofadas na cabine enquanto a Elijin saía para amarrar o barco. Mas ele não tinha intenção de deixar o oficial sem vigilância. O homem da terra observou através de um escotilho enquanto a Elijin amarrava o barco ao cais e caminhava em direção à porta da torre. Assim que o oficial entrou, Jerry saiu despreocupadamente para o convés e atravessou o cais atrás dele. Guardiões estavam posicionados em intervalos regulares ao longo do cais, bem como na parede negra e nas janelas abertas da torre. E havia 4 rápidos barcos de patrulha de Calcivar ancorados em pontos equidistantes ao longo do canal, de frente para 4 barcos semelhantes pertencentes a Chancebar. Em vez de entrar pela porta da torre, Jerry parou logo do lado de fora, um pouco para o lado. A Elijin, de costas para ele, estava em pé diante do comandante da guarda de fronteira, que se sentava em uma cadeira balançante com materiais de escrita sobre um tamborete à sua frente. O caçador assassinou o barqueiro, dizia Elijin, e jogou seu corpo no canal. Então ele me disse que sua vítima havia roubado sua irmã e pulado para fora do barco. Levarei a moça para Ralhed, pois ela é inocente, mas gostaria que o senhor mantivesse este assassino aqui até meu retorno. Então, eu o devolverei a Duco Correntes, para ser julgado por assassinato. Não sei por que deseja deixá-lo comigo, em vez de com o oficial Chancebar, disse o comandante. Mas, uma vez que me pagou 5 taisos, não vejo objeção em reter o assassino para si. Ele se virou para um soldado que estava atrás dele. Levem 6 homens e prendam o caçador no barco pequeno no cais. Ele ordenou. Jerry não quis ouvir mais. Saltando pelo cais, ele desembainhou a espada, cortou a corda de amarração e pulou para dentro do barco. Então, ele mergulhou na cabine, agarrou as 2 alavancas de controle e as empurrou para frente o máximo que pôde. O barco afastou-se do cais rapidamente, exatamente quando os 2 guardas mais próximos se aproximaram correndo. Jerry manteve os olhos à frente e as mãos nos alavancamentos de controle, enquanto Júnia observava do convés traseiro. O barco patrulha está se aproximando do cais, ela disse, e a Elijin está subindo a bordo. Agora eles estão começando a nos seguir. Parecia que a captura deles seria apenas uma questão de minutos, quando Jerry, que havia notado a lua mais distante prestes a se pôr abaixo do horizonte ocidental, de repente pensou em um plano. Zigue-zagueando pelo tráfego em direção à margem externa, ele alcançou uma posição a poucos metros da costa. A essa altura, o barco patrulha estava a apenas 200 pés atrás deles, com a proa repleta de guerreiros prontos para saltar sobre o convés de popa. Atualmente, a lua mergulhou abaixo do horizonte. Instantaneamente, Jerry encapuizou a lanterna de báridio que iluminava a cabine, mergulhando o barco na escuridão. Então, e ajustou as alavancas para que a embarcação girasse em um círculo estreito. Apertando a mão de Júnia, ele apressou para o convés. A massa escura da costa ergueu-se ao lado deles, e o barco começou a se afastar dela. Apertando a moça em seus braços, Jerry saltou, seus músculos treinados na terra o levando facilmente além da beira da água. Ele correu rapidamente pela margem na escuridão, e, um momento depois, ele soube que parte de seu plano havia funcionado, pois houve um estrondo terrível e os gritos de homens lutando na água, enquanto o pequeno barco, girando em círculo, colidiu com a embarcação maior em sua parte central. Havia escadas para o uso dos guerreiros defensores e intervalos regulares ao longo do lado interno da muralha, e Jerry, em breve, tateou no escuro até uma delas. Ao escalá-lo sem fazer barulho, ele avistou um guarda se aproximando, delineado contra o céu. Neste momento, Jerry, que havia esquecido completamente o Dolph,
sentiu um focinho molhado pressionado contra seu braço. Pega ele, Neme, sussurrou enquanto Jerry e Júnior se agachavam na sombra. A grande e peluda besta rastejou sobre a borda da parede. O guarda ouviu e ergueu seu dardo. Mas antes que ele pudesse recuar para um golpe, o corpo peludo disparou pelo ar. As mandíbulas enormes fecharam-se sobre sua cabeça com um único estalo, e o sentinela expirou sem emitir som. Jerry alcançou Júnior mais uma vez e correu até a beira da parede. Desenrolando a corda sob o manto que cobria sua cabeça, ele a passou em volta da cintura esguia dela e a deixou descer pela borda. O laço não afrouxou até que a maior parte de seu comprimento tivesse sido estendida. Então ele soube que havia uma queda de cerca de 9 metros abaixo dele. Solte a corda. Ele chamou para Júnior suavemente. Ela imediatamente obedeceu. E afivelando em torno de Nemo, ele empurrou a besta para o abismo, prendendo o laço no parapeito para suportar o grande peso do Dolph. Assim que a besta pousou, Jerry desceu o máximo que pôde, pendurando-se com ambas as mãos, e então caiu, aterrissando na areia macia sem se ferir. Recuperando a corda, ele alcançou Júnior e apressou-se. Por algum tempo, a escuridão os favoreceu. Então, a brilhante lua mais próxima surgiu repentinamente acima do horizonte ocidental, quase no ponto onde a lua mais distante havia se posto, inundando o deserto com luz. Nesse momento, eles estavam a mais de 1 milha do muro, e Jerry percebeu que, ao se manterem nas depressões atrás das dunas de areia, podiam avançar sem o risco de serem vistos pelo inimigo. A lua brilhante próxima estava alta nos céus quando uma sombra negra varreu repentinamente seu rosto e caiu sobre os fugitivos. Seguiu-se outro e outro. E Jerry, olhando para cima, viu que um grupo de 100 cavaleiros de gárgula passava a grande altura. Júnior, que também observava os panfletos, segurou o braço dele. Eles nos viram. O que faremos? Receio que não há nada que possamos fazer. Ele respondeu. É tarde demais para nos escondermos. Não conseguiremos fugir deles e seria inútil tentar enfrentar 100 guerreiros. O som de asas de couro batendo tornou-se mais alto à medida que os guerreiros voadores desciam em espiral, e em poucos momentos eles pousaram em um círculo que cercava completamente os fugitivos. Colocando-se em frente a Júnior, Neme eriçou-se, e rúgidos sinistros emanaram de sua garganta cavernosa. Então, de repente, o líder dos guerreiros lançou-se do seu cavalo. Ele era baixo e pernas arqueadas, com braços longos e semelhantes aos de um macaco, e ombros extremamente largos. Em vez de uma lança, ele carregava uma massa pesada de cabo longo. Corra! Exclamou Jerry. Eu esperava que fosse o senhor, mestre, exclamou o anão negro, saudando. Ele se voltou para os outros, brandindo seu maço no ar. Saudações, guerreiros! É o comum. Nesse momento, um brado de alegria irrompeu da garganta de toda a comitiva. Procuramos por vossa senhoria dia e noite, desde o seu desaparecimento, mestre, continuou Cor. A dama que me acompanha é Sua Alteza Imperial de Calcivar, disse Jerry. O senhor a cumprimentar e nos fornecerá um gal para cada um de nós. Imediatamente, toda a empresa saltou de suas celas, prestando a saudação imperial a Júnior e oferecendo seus montados. Jerry selecionou um para a princesa e outro para si. Montados em suas ágeis bestas aladas, eles levaram menos de meia hora para chegar ao acampamento de Jerry, onde ele e a princesa receberam uma tremenda ovação. Aqui, após fornecer a Júnior uma cabana portátil e recomendar que ela dormisse um pouco, o Homem da Terra convocou seus oficiais. É altamente provável, disse ele, que haverá combates desesperados para todos nós em poucos dias, e, por mais estranho que possa parecer, provavelmente lutaremos como aliados de Numenville. Como todos sabem, o torturador está em Raliad e colocou o príncipe de pele escura no trono como seu fantoche. Ao unir forças com Numenville, estaremos auxiliando no combate a um inimigo em comum, e caso sejamos vitoriosos, recompensas adequadas serão concedidas a todos. Há alguma pergunta ou objeção? Ninguém falou. Não havendo objeções, Jerry continuou. Vocês enviaram imediatamente mensageiros para convocar os membros das tribos e as outras unidades do nosso exército que estão escondidas. Que o pântano Ataba seja o ponto de encontro, e esteja pronto para as ordens de correspondência até amanhã. Vou agora inspecionar o trabalho dos nossos ferreiros e armeiros. Levantando-se, ele atravessou o círculo de oficiais, seguido por Eude e Corra, e cruzando a praia arenosa e repleta de pedras, até a base do penhasco, entrou por uma porta escura. Desembainhando sua tocha de báridio, ele seguiu por um corredor sinuoso, adentrando as profundezas da falésia. Ele surgiu em uma imensa caverna natural, onde um turno noturno de 2000 homens trabalhava, forjando e soldando pequenas torres metálicas octogonais, cada uma grande o suficiente para acomodar um homem. As torres eram equipadas com painéis de cristal espesso, cada um dos quais podia ser aberto ou fechado por uma alavanca nas mãos do ocupante. Quantos estão prontos? Jerry perguntou. 500 estão prontos,
Korra respondeu. E haverá mais 200 até amanhã de manhã. Ótimo. E agora vejamos o que os operários na caverna seguinte conseguiram. Ao atravessarem a enorme oficina, Jerry parava de vez em quando para inspecionar uma torre ou trocar algumas palavras com um operário. Uma segunda passagem conduziu-os a outra caverna imensa, onde 5.000 trabalhadores, homens e mulheres, estavam ocupados. Os homens estavam moldando cascas metálicas ocas de ferro fundido. As mulheres os estavam preenchendo com quantidades medidas de pólvora, inserindo pequenas esferas de água com rolha. Alguns deles eram equipados com êmbolos de percussão que quebravam as esferas ao contato, e outros com minúsculos mecanismos de relojoaria que puxavam as rolhas das esferas de vidro em um intervalo de 1 a 10 segundos, dependendo de como eram ajustados. O senhor fez os testes conforme eu pedi? Jerry perguntou, virando-se para Eude. Todos eles, respondeu o gigante. Os grandes globos, quando derrubados, escavam buracos no chão que conterão 100 homens montados. Os menores fazem crateras proporcionais ao seu tamanho. Quantos estão prontos? Jerry perguntou. 100.000 dos pequenos e 10.000 dos grandes. Vocês se saíram esplendidamente. Todos vocês, disse Jerry. Mantenha-se firme. Se nada o impedir, retornarei amanhã. Vou, agora, devolver a princesa ao pai dela e aperfeiçoar nossa aliança com ele. Eude disse. Que Diz lhe conceda que encontre Haliad um lugar mais seguro desta vez do que jamais encontrou antes. Capítulo 25. Ao se aproximar de seu próprio acampamento, algumas horas depois, Jerry viu que os preparativos para a guerra que ele havia ordenado estavam bem encaminhados. A cidade de Cabanas Potáteis já havia crescido para 3 vezes o seu tamanho anterior, e suas forças ainda eram reforçadas por grandes companhias de cavalaria Rodal e por milhares de guerreiros alados. Os lagos estavam negros com gárgulas nadando, e toda a extremidade do pântano havia sido transformada em uma vasta comunidade de habitações cobertas de pelos. Desafiado por um estranho guarda-alado, Jerry forneceu a senha, em frente a Haliad, e foi autorizado a desembarcar na praça em frente à sua cabana. Aqui, os guardas e oficiais reconheceram seu disfarce e correram para cumprimentá-lo. Entre eles estava Eude. Você voltou mais cedo do que esperávamos, meu virgem, disse o gigante. Encontre Korra, respondeu Jerry, e traga-o para mim. Eu gostaria de me reunir com vocês. 2. Guardas afastaram as cortinas prateadas que ocultavam a entrada da cabana negra, e Jerry entrou. Uma vez que a necessidade de seu disfarce chegará ao fim, ele o removeu e trocou as vestes de caçador por um traje preto e prateado de plebeu. Um escravo trouxe um puxo, colocou-o em um tamborete ao seu lado e retirou-se. E, um momento depois, Eude entrou em passos largos, com Korra a segui-lo desajeitadamente. Que há de novo, mestre? Perguntou o anão. Juntamo-nos ao exército de Vil hoje. Não hoje, nem nunca, respondeu Jerry desanimado, empurrando o frasco de puxo para seus 2 robustos capangas. Eu falhei em minha missão, falhei miseravelmente e completamente. O Vil não me aceitaria como oficial. Ele fez uma aliança com Manizovil, tanto conjugal quanto militar, e, para piorar a situação, meu disfarce foi descoberto por um de seus cortesãos, de modo que mal escapei com vida, ele ainda me considerando o assassino de seu filho. Então, isso nos deixa livres para assediar o torturador à nossa maneira, disse Eude, bebendo profundamente. E com as novas armas, deveríamos ser capazes de nos impor com mais do que o suficiente. O senhor se esquece de que o torturador e seu fantoche estão em Haliad, disse Jerry. Ele não é mais um fora da lei, mas o poder por trás do trono. No envio, se não retomar sua capital, será ele mesmo fora da lei. E mesmo com a ajuda de Manizovil, não creio que ele consiga. Com a nossa assistência, isso poderia ser feito, mas ele renunciaria ao seu reino para sempre antes de aceitar a minha ajuda. Se pudéssemos apenas encontrar o homem que matou Shizovil, disse Korra, o resto seria fácil. Ah, mas a ironia do destino impede até mesmo isso, exclamou Jerry. Então, o que devemos fazer? O que fazer? Porque fundarei uma cidade de foras da lei, aqui neste local, que desafiará todos os exércitos de Marte. Enquanto Thor permanecer vil de Calcivar com o torturador manipulando os acontecimentos, seremos um espinho em seus flancos. Nós iremos. Ele foi interrompido por um guarda, que puxou uma cortina prateada e disse, algo, o espião, está aqui com uma mensagem importante. Deixe-o entrar, disse Jerry. O espião, resplandecente em seu uniforme da guarda imperial, apressou-se a entrar. Que há de novo, algo? Perguntou Jerry. A princesa foi sequestrada. O quê? Jerry levantou-se abruptamente. Quando? Por quem? Faz pouco tempo. E por agentes do torturador. Impossível. A Neon não estava com o Daus negro dela, e ela não estava cercada pelo exército de Vil. Nenhum dos dois. Respondeu algo. Ela estava sobrevoando o acampamento no rápido gal que você lhe deu, acompanhada por 2 guardas. De repente,
4 guerreiros de pele escura desceram rapidamente de um ponto elevado. 3 eliminaram os guardas com seus dardos. O quarto lançou um laço em volta do pescoço da gárgula de Sua Alteza, de modo que ela foi forçada a seguir sua ave besta ou a estrangular-se. Então, voou na direção de Haliad, seguido por seus 3 companheiros. Consegui trazer-lhe esta mensagem fingindo seguir os sequestradores. Voltando ao seu posto, então, algo, disse Jerry, e a partir de agora, você é um gendos por trazer esta notícia. O espião cumprimentou com um aceno e partiu. Terráqueo virou-se para a corra. As celas foram preparadas com as correntes e ganchos, conforme eu ordenei. Eles têm, senhor, 4.000 deles. Bom, verifique se os cavalos estão selados e seus cavaleiros prontos. E temos mais 2.000 guerreiros alados prontos para se juntar a eles. Enquanto Corra se afastava, Yeold perguntou, o que você vai fazer? Primeiro, liderarei uma investida contra a equipe de escavação do canal. Ele disse, então, nossa palavra de ordem se tornará nosso grito de guerra. Avante para Haliad. Capítulo 26. Sentado em sua cabana negra, Jerry convocou seus oficiais e pediu um pergaminho, um pincel e tinta. Então, ele escreveu a seguinte nota a Sarkis, o torturador, ator, o falso vil, e ao povo de Haliad hoje, quando o sol atingir o zênite, meu exército entrará em Haliad pela Porta da Vitória, marchará pela Avenida do Triunfo e tomará o Palácio Imperial. Todos os cidadãos são alertados sobre o perigo de se congregarem em qualquer um desses locais naquele horário. Plebeu. Mandem fazer 500 cópias deste aviso, disse ele aos seus gendos de panfleto, e vejam que sejam deixadas ao longo da Avenida do Triunfo e sobre o telhado do Palácio Imperial. Imediatamente, ouço e obedeço. Meu virgem, respondeu o oficial, saudando. Jerry se voltou para seus gendos de cavalaria. Mobilizem todos os cavaleiros de uma vez e partam para Haliad. Apressando-se, será possível encontrar o contingente aéreo em frente ao Portão da Vitória, pouco antes do meio-dia. Verifique se os cavaleiros que transportam granadas estão nas fileiras da frente. Ouvi e obedecer, ó virgem, respondeu o oficial. Após ter dado instruções detalhadas aos seus outros oficiais, Jerry saiu para uma breve ronda de inspeção. As torres, que haviam sido fabricadas na caverna, estavam sendo levadas para a luz do sol e empilhadas. Granadas de pólvora foram distribuídas tanto aos guerreiros aéreos quanto aos membros do primeiro contingente de cavalaria Rodal. As bombas mais pesadas foram distribuídas a um grupo seleto de aviadores, que também receberam algumas granadas pequenas. Concluída a inspeção, Jerry montou seu cavalo, posicionou-se à frente do grupo de ataque e partiu em direção ao acampamento de trabalho do canal. Um voo de 1 hora os levou diretamente acima do seu objetivo. Assim que o grupo de invasores foi avistado, um alarme geral foi acionado. As máquinas de escavação pararam de funcionar e seus operadores foram ordenados a descer delas e se dirigir ao acampamento de trabalho, onde foram cercados pelos guardas, pois acreditava-se que se tratava de um ataque de escravização. Era do interesse de Jerry que eles pensassem assim, e assim ele continuou a circular até que todos os escravos tivessem sido reunidos no pátio, com seus guardas massacrados ao redor deles. Então, desceram em um ataque, e com 1.000 cavaleiros armados com granadas, formaram uma linha entre o acampamento e as máquinas abandonadas. Mais 1.000 cavaleiros desmontaram atrás deles, e cada um correu para uma máquina. Enquanto isso, os 4.000 cavaleiros restantes manobraram até que 4 gárgulas pairassem sobre cada máquina. Então, os cavaleiros deixaram cair 2 ganchos suspensos em correntes pesadas de 15 metros de comprimento. Os homens no local rapidamente fixaram os ganchos aos lados das máquinas de escavação. Assim que os guardas perceberam as intenções dos invasores, eles atacaram a linha de guerreiros que Jerry havia postado para vigiar, mas algumas granadas de pólvora lançadas entre eles causaram tal destruição que eles bateram em retirada apressada. Antes que conseguissem se reagrupar, 1.000 das máquinas estavam suspensas bem acima de suas cabeças, cada uma carregada por 4 gaus, e em um momento, o restante dos invasores, liderados por Jerry, havia decolado. Voltaram diretamente para o acampamento. Aqui, as máquinas foram baixadas à areia, com as suas garras de apoio ainda pairando acima delas, e foram rapidamente equipadas com as torres que haviam sido construídas com as suas dimensões exatas para proteger os condutores. Em menos de meia hora, cada torre estava no lugar, com suas prateleiras repletas de granadas e um motorista experiente ao volante. E agora, a um comando do Homem da Terra, toda a força aérea levantou voo. Jerry voou na frente, flanqueado de ambos os lados por Yeold e Corra, e imediatamente seguido pelo contingente de voadores que carregavam as bombas pesadas. Aqueles que transportavam as máquinas de escavação convertidas estavam no centro, e eram guardados em ambos os lados e na retaguarda por guerreiros armados com granadas. Atrás destes, vinham as grandes máquinas voadoras de metal,
transportando soldados de infantaria. O sol estava a 2/3 do caminho até o meridiano quando Jerry alcançou sua cavalaria, a cerca de 2 yards do portão da Vitória. Como ele havia antecipado, uma força considerável de aviadores do torturador sobrevoava o portão, e as paredes estavam forradas de guerreiros, prontos para o ataque. O Homem da Terra enviou seus ordenanças voadores para levar suas ordens finais aos diversos oficiais, e então instigou sua besta pássaro a avançar. Imediatamente, aqueles que carregavam bombas pesadas formaram um imenso triângulo no céu, posicionando-se atrás dele, cerca de 500 pés acima deles, e os liderando por aproximadamente a mesma distância. Voava um triângulo semelhante daqueles que carregavam granadas. Diante disso, os guerreiros voadores do torturador formaram um único cunho, muito maior do que qualquer um dos seus, e avançaram em sua direção. De acordo com as instruções deles, os homens de Jerry na cunha superior não lançaram suas granadas até que o inimigo mais avançado estivesse ao alcance da javelina. Então, eles começaram a lançá-los com precisão mortal. O pó explosivo, detonações agudas, semelhantes às da Cordite, e a devastação causada entre os aviadores inimigos foi aterradora. Havia, contudo, uma desvantagem nesse modo de guerra aérea. Alguns dos fragmentos de projéteis causaram danos consideráveis em suas próprias fileiras. Ele estava prestes a ordenar que seus guerreiros parassem de lançar granadas e usassem suas lanças quando o comando se tornou desnecessário, pois os próprios guerreiros inimigos, com sua rápida investida, transformaram uma carga vitoriosa em uma derrota ignominiosa e desastrosa. Um momento depois, Jerry passava sobre o portão da Vitória a uma altura de cerca de 2.000 pés. A força acima dele ainda mantinha sua formação em V, mas os bombardeiros agora se alinhavam em uma longa e reta fila, com o terráqueo à frente. Como ele esperava, o torturador havia praticamente lotado a Avenida do Triunfo com sua cavalaria e soldados de infantaria dispostos em sucessão, de modo que pudesse lançá-los em ondas alternadas contra qualquer inimigo que conseguisse passar pelo portão. Ele prosseguiu com seu voo, seus bombardeiros dispostos atrás dele a intervalos de cerca de 500 pés, seguindo a Avenida do Triunfo em direção ao palácio. Enquanto isso, a força aérea do torturador prossegue a sua retirada desordenada, até alcançar o palácio, onde o próprio Sarkis aguardava. Jerry viu o brilho de sua máscara e a armadura de ouro cravejadas de joias no telhado, e um momento depois, viu alçar voo nas costas de um galpão. Ele reformou instantaneamente suas forças, mas Jerry havia alcançado seu objetivo, desprendendo uma bomba de seu suporte na parte frontal de sua cela. Ele a deixou cair na rua pavimentada abaixo, e em seguida, aguardou o resultado. Atingiu entre dois guerreiros. Houve uma detonação terrível, e os guerreiros, juntamente com aqueles ao seu redor, desapareceram em uma nuvem de poeira, fumaça e destroços. A concussão foi rapidamente seguida por uma série de explosões semelhantes, que, em questão de segundos, percorreram todo o caminho até o portão da Vitória. E quando a fumaça e a poeira assentaram, não restou nenhum ser vivo, seja homem ou animal, em toda a extensão da avenida. Havia apenas enormes crateras no pavimento onde as bombas haviam atingido. Deixando seus bombardeiros a manterem suas posições sobre a Avenida do Triunfo, Jerry agora subiu para liderar o outro contingente contra as hostes do torturador. Mas desta vez ele aconselhou seus guerreiros a voar acima do inimigo. Houve um confronto rápido e intenso, e novamente as forças de Sarkis foram desmanteladas, mas o corpo principal foi recuado para o telhado do palácio, e com eles estava o próprio torturador. Jerry arremessou uma granada contra ele, mas esqueceu de ajustar o mecanismo de temporização. Ela atingiu o pescoço da montaria de Sarkis, ricocheteou e rolou inofensivamente para o telhado. Um momento depois, o torturador desmontou e desapareceu na entrada de um dos túneis que levavam aos níveis inferiores, seguido por várias centenas de seus oficiais e homens. Outros de suas forças encontraram abrigo em outras bocas de túnel, mas pelo menos metade daqueles que desembarcaram no telhado nunca chegou a alcançá-lo.